Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Amados, texto de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, Jesus? Amém. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quem crê nisso, dá glória a Jesus. Pode estar sentado, Deus abençoe todos. Amém. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele, na verdade, escreve com o intuito de identificar um problema que a igreja estava passando naquela época, e ele tentava doutriná-la e também adverti-la de como se comportar ministerialmente com a má conduta de alguns ali. Uma coisa importante que eu tenho que falar aqui para vocês é que a posição de um membro, não de um visitante, mas de um membro da igreja cristã, é uma posição responsável, muito importante, porque ele está assumindo o corpo de Cristo e a tarefa de manter este corpo, em função, em propósito, em prática de fé, conforme as orientações do Salvador. Então, qualquer coisa que a gente cometa como membro de uma igreja, qualquer coisa que a gente cometa na nossa intimidade, na nossa vida pessoal, como membro a gente interfere na igreja. Eu trago esse mal para cá, para você poder entender melhor. Então era exatamente o que Paulo estava tentando introduzir na mente daquelas pessoas, de que tudo aquilo que estava acontecendo lá não se tratava de um assunto pessoal, mas de algo que era errado e que estava atingindo diretamente a igreja. Então é muito importante, aproveitando para falar, é muito importante você ter a certeza de que realmente você quer Jesus e exercer a tua função como crente e membro de uma igreja dele, com propósitos que são legítimos, porque você pode estar arrumando para a tua vida um barulho bem pior com Deus do que aquele que você tinha antes, que era só os erros comuns relacionados à vida. Obra, igreja, ministério é uma coisa muito séria. E desde o membro até o pastor ou dirigente, todos têm que ter cautela, como tomando também noção de responsabilidade, porque vão ser cobrados daquilo que cometeram ou fizeram erradamente contra a igreja. E Paulo está doutrinando todas essas razões. E uma das coisas que ele notificou aqui é o que Jesus pediu para mim, na verdade, trabalhar com vocês, que é o termo malícia, que na cabeça de muita gente tem uma conotação sexual e não tem, A pessoa maliciosa é vista, na opinião de alguns populares, como sendo uma posição tendenciosa a querer realmente investigar ou então entrar dentro de uma vida íntima de alguém que ele almeja isso, obviamente, mas não tem nada a ver com isso, é pior do que isso. A malícia, ela tem uma tradução muito específica, que eu quero inclusive já convidar a igreja para abrir o texto de Mateus 6,34, onde está uma das traduções. Malícia é visto como sendo o mal. A primeira maneira de tradução de malícia, tá? Na tua Bíblia aí pode ser que esteja a tradução mais convencional, mas não deveria ser na original
A palavra malícia no texto de Mateus 6,34, quando Jesus ele trata sobre isso, ele não fala de malícia, ele fala do mal, exclusivamente do mal. Lê o texto para o pastor só para todo mundo ouvir. Lê. Então na tua tradução está o mal. Amém? Então essa palavra aí, como o texto também de Atos 8:22, Romanos 1:29, só para registrar, 1 Coríntios 5:8, Colossenses 3:8, Tiago 1:21, 1 Pedro 2:1, tratam também a palavra em grego como maldade. Então malícia é o mal, é a maldade. Paulo não estava tentando identificar um pecado, uma transgressão sexual, que era o problema lá de Corinto, de um jovem que tinha relações sexuais ilícitas com a sua madrasta, com o consentimento da igreja. É a história, tá? E Paulo vai lá e notifica, adverte para que a igreja tivesse um posicionamento de exortar, repreender, inclusive expulsar esse jovem, né, da igreja, porque ele não estava apto para a função de um membro, mas estava destruindo a igreja, para vocês poderem entender. Então a palavra que ele utiliza não é a malícia como interferência na comunhão da igreja, mas a maldade, o mal. Lá no termo de 1 Coríntios 14:20, Efésios 4:31, Tito 3:3, 1 Pedro 2:16, é no original tratado malícia. Mas para a igreja poder entender onde, pastor, eu quero chegar, que seja malícia, ou seja maldade, ou seja mal, conforme uma dessas traduções, todas têm o mesmo sentido. A aptidão ou a inclinação para fazer o mal, má índole, malignidade, maldade. A habilidade para enganar, despistar, astúcia, ardil, manha. Uma pessoa maliciosa, ela planeja, ela pratica, ela exerce a função da maldade, tá? Esse é o malicioso que Paulo na verdade estava tratando lá, no contexto geral da palavra de Deus. Ela é astuta, ela despista, é articulada, ela tem habilidades para enganar, tá? Dissimulada. Tudo que decorre na mente e no coração, no interior dessa pessoa, tem como objeto a malignidade, objeto final, a má índole, a malignidade. A maldade, a malícia, é um problema de personalidade desenvolvida, é um problema de substância individual, que aí entra a questão da psicologia. Não. Vocês que se julgam crentes, vocês não podem ter o conceito de que uma pessoa ela tem essas funções, essas inclinações para praticar o mal, porque isso vem de berço, isso vem de pai, isso vem de mãe, etc, etc. Podem agravar, mas não pode ser considerado a razão. Por quê? Porque biblicamente, tá? Eu estou falando biblicamente, a opinião é categórica. A maldade, a malícia é um problema de natureza humana. Nasce com o homem. O homem ele já foi formado para ser produto da maldade. Desde que Adão caiu, a maldade, o pecado reina em toda a raça humana. Para isso Jesus se manifestou, para quebrar esta maldição por meio daqueles que creem nele, quebrar esta iniquidade por meio daqueles que o buscam, transformar o homem para que essa natureza seja automaticamente, pelo poder dele, impedida de funções, para que ela seja extirpada do ser humano, por completo, da vida daquele que professa a fé. Para a igreja poder entender melhor, Romanos capítulo 1, 29. A maldade, a malícia caracteriza a vida dos homens sem Cristo, que estão sobre a ira de Deus. Lê Romanos capítulo 1, versículo 29 para o pastor, por favor.
Então você está vendo aí características das pessoas que a sociedade está querendo, na verdade, que a gente aceite, que a gente conviva, que a gente enxergue como coisa comum e como coisa normal, e na verdade não é. Todas estas que Paulo está tratando decorrem exatamente de uma pessoa sem Cristo, que está na mira da ira de Deus, não porque ele peca, mas porque ele rejeitou a salvação de Cristo e de ser restaurado por ele. Aí Paulo já está num âmbito de desenvolvimento mais amplo daquilo que Deus tenta atingir a sociedade agora, que é a obra redentora de Cristo, tá? Então o homem não vai ser condenado porque ele faz estas coisas, ele vai ser condenado muito mais ainda porque ele não admitiu em Cristo a saída de todas estas coisas, ou seja, a forma de se libertar. Paulo está tratando isso aí. Mas voltando para a questão de que a corrupção, a maldade, o pecado, até mesmo a malícia, seja um problema de desvio de personalidade, né, uma questão puramente individual, de falta de educação, de investimento social, blá 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 blá, isso não é um pensamento cristão. A ciência pensa assim, nós não podemos pensar dessa forma, porque pensando assim nós estamos, na verdade, reduzindo o poder do nosso Senhor, tá? E descaracterizando a missão dele, porque ele veio para apontar para este lado de que o mal existe e que só ele pode libertar, que isso está enraizado na natureza do homem e que só por meio dele e da fé nele nós podemos ser curados dessa maldição. Para você poder entender melhor, todos os homens que estão sem Cristo agora, ou por razão de falta de fé, ou por negligência, todos eles vão ser escravos da corrupção, vão experimentar todos os níveis dela, vão chegar a escalas de maldade que até mesmo não planejaram dentro de si e algum dia imaginaram que fosse fazer tal coisa. Não subestime esse poder na natureza humana. Não pense que você vai conseguir ser bom, que você vai conseguir superar toda essa desgraça que nós estamos vendo na sociedade com a educação da tua família, com esses sentimentos que você acredita que estão aí para provar que você é alguma coisa. Não se iluda. Todo aquele que nega isso, de que ele depende da graça de Cristo para se salvar e se libertar, ele é o anticristo, e ele está contra Deus, e a ira de Deus realmente é esta. Não repousa só pela questão do que os homens estão cometendo contra si, contra o seu próprio corpo e contra o seu semelhante, mas o fato deles ainda acreditar que podem superar tudo isso com as suas próprias forças e com a ajuda da ciência, da inteligência humana. E está mais do que provado dentro da história, irmãos, que os homens tentaram recrutar, reconstruir, recondicionar a sociedade por meio de técnicas, mas ela continua apontando para o mal bem pior do que antes. Você não está aqui porque você é bom. Você veio aqui hoje aos pés de Cristo porque você é pecador. Nós estamos aqui porque nós somos miseráveis. Nós estamos aqui perante Ele porque reconhecemos isso, porque não somos merecedores do amor de Deus, mas da condenação. Mas porque Ele estendeu os seus braços e nos deu o seu Filho, nós admitimos que somos pecadores. Essa união é eterna, pelo que Ele pode fazer por nós e pelo que nós devemos reconhecer. Você precisa entender que a transformação e a libertação de uma pessoa não pode ser concluída ou acontecer enquanto ela não reconhecer. Não há condições de Deus fazer uma obra de salvação na tua vida enquanto você não se colocar no lugar que Ele te deu, que Ele me deu, que é o lugar do réu, do condenado, daquele que está endividado, daquele que está separado e precisa de Jesus Cristo
para se salvar. Eu não tive problemas com a minha educação, não tive problemas familiares. Meus pais foram ótimos para mim. Eu podia pegar tudo isso, pôr na minha bagagem e dizer: fui um predestinado. Estou aqui pregando tudo isso porque sou um escolhido de Deus no ventre da minha mãe, e melhor do que você, que não teve isso. Não existe. Para o Evangelho todos nós somos iguais, independentemente da família, pai e mãe, da tua história, dos teus antepassados, por pior que sejam. Eu não sou melhor do que você, e nem você é melhor do que eu, nem melhor do que ninguém que está aqui ou alguém que está lá fora. A diferença que faz de um homem para o outro é o que ele escolhe, é o que ele decide, é o que ele planeja. Isso é que diferencia um pecador do outro. É o fato de quem ele colocou como tutor, Senhor, Salvador, governador, instrutor de sua alma, de sua vida. Nós não somos mais normais desde o dia em que aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Demos esse troféu de melhor homem para o diabo, demos essa glória para Satanás, porque o que nós queremos agora é comer do pão que Jesus dá e da água que Ele nos trouxe. Nós estamos aqui porque somos sedentos daquilo que Ele pode nos oferecer, daquilo que Ele pode nos produzir. Nós estamos aqui porque cremos que Ele veio para nos resgatar, e que sem Ele não há vida, não há salvação, não há libertação e redenção. Nós somos os galhos secos e Ele é a videira, Ele é a vida. Barreca poriosa madarasto quiostéria. Aleluia. Abra a palavra de Deus. Tito capítulo 3, versículo 3. Leia esse texto em voz alta, enquanto a igreja prepara. Teologicamente, então, biblicamente, então, a malícia, a maldade não se trata só de uma deficiência moral somente, mas de um poder destruidor da comunhão. Aí a gente vai entrar na questão da esfera da fé, tendo em vista que o Evangelho é categórico em dizer sobre o homem comum, descrevê-lo como ele é, para o que ele foi formado, desenvolvido. Ele é um produto do mal, da maldade, da destruição. Produzir tudo isso que o pastor já traduziu, bem traduzido aqui aos irmãos: a habilidade de enganar, despistar, de ser astuto, manhoso, da má índole, da malignidade, da maldade, de caracterizar mesmo uma vida sem Deus, uma vida sem justiça, uma vida sem Cristo, uma vida sem propósitos com Deus. Tudo isso que o pastor tratei para vocês aqui, que não foi decorrente a uma história particular dele, mas do que nasceu com ele, nasceu em todos nós. Mas infelizmente não são todos que se rendem a Cristo, mas porque não se rendem, insistem numa vida individual, individualista, autônoma da salvação de Cristo, estão como estão agora. Entendendo isso, como que o mal é visto dentro da igreja e na fé? Lê o texto. Amém. Agora você vai entender por que tem gente maldosa dentro da igreja. Agora você vai entender. Agora nós vamos entrar nesse ponto. Eu olho para o mundo e eu tenho a compreensão de que o que está lá agora é uma raiz. Na verdade é uma obra histórica cuja raiz é o pecado original, cuja raiz dessa história me afirma, me diz que o pecado nasceu no primeiro homem que Deus construiu, que ele foi praticado por este primeiro homem, que depois desse pecado, este pecado passou para todos, e hoje a corrupção, a maldade é um problema universal, genético, humano. Eu tenho essa compreensão, mas quando eu olho para dentro da igreja e eu vejo a maldade dentro dela, eu me pergunto: por que ela também está aqui? Tão presente,
aonde não deveria estar. O que está acontecendo com o povo que não tem mais medidas? Parece que a maldade, às vezes, que é praticada debaixo da prerrogativa da religião, até mesmo de Deus, está bem pior, mais ascendente, do que aquela que está sendo feita lá fora, por pessoas que não fazem opção por religião e nem por igreja. Por que será que dentro do cristianismo, dentro do movimento evangélico, nós estamos vendo absurdos, acontecimentos que são até piores, vistos dessa maneira, bem piores do que aquilo que está sendo feito pelas pessoas comuns? A Bíblia tem uma explicação. Trata-se de pessoas que não foram regeneradas, que não foram convertidas, mas que, infelizmente, estão se escondendo por detrás da fé, dos termos do palavreado bíblico, de um ofício, de um ministério puramente evangélico. Agora, dia 31, eu estou indo lá para uma audiência, porque eu fui processado por um pastor aqui em São Paulo, por um texto que eu escrevi, tornando a escolha dele um mau exemplo para a igreja dele, para todos os evangélicos, tendo em vista que esse homem abandonou a mulher dele para se casar com outra. Ele pode abandonar a mulher dele e ficar sozinho com Cristo, mas querer ficar como pastor e se casar com outra mulher, tendo em vista que a dele não morreu, ele comete adultério. Então, pastor, eu tratei o texto não com visão civil, mas com visão teológica, qualificando que ele não podia de maneira nenhuma exercer a vida pastoral naquelas condições, e a igreja deveria exortá-lo, e os pastores que têm o mesmo pensamento deveriam se converter. O pastor, tratei esse propósito ali. Ele se sentiu ofendido, foi e me processou. Eu sei as razões que ele tem por não querer deixar a igreja. Ele não deixa a igreja porque ele vive dela, ele é remunerado, então ele não pode deixar a igreja. Ele precisa continuar como pastor porque ele ganha dinheiro com isso. E eu sou o cara que fui lá e ziquei ele, porque muita gente que não estava querendo enxergar que ele estava fazendo uma coisa muito errada, depois que leu o texto do pastor, começou a perceber que não tinha nada de crente aquela atitude ali, que aquele homem estava cometendo atrocidades mesmo. Então, dia 31 eu estou indo lá exatamente para me confrontar com uma pessoa que acredita que existem maldades que podem ser justificadas, ou atos maldosos que podem ser vistos de maneira compreensiva, legível, à luz da fé. Então, nenhuma justiça de Deus procede da maldade, nenhuma justiça de Deus vem da maldade, nada do que ele faz tem relação com isso. Por quê? Porque qualquer maldade, qual seja ela, qualquer injustiça, qual seja ela, caracteriza uma obra não regenerada, uma obra velha, uma obra que para Deus não tem utilidade se não for restaurada. Você entende a nossa situação aqui? A gente vem para Jesus, a gente abraça a causa da fé, mas tem que ter consciência de que o plano é a transformação, porque essa maldade continuar sendo praticada por quem assumiu a fé, a Bíblia vê isso como sendo algo bem pior do que você ser ímpio ou alguém do mundo. Porque agora todas essas coisas que estão sendo feitas de maneira errada estão sendo feitas relacionadas à fé. Então nunca uma pessoa pode se dizer salva, ela nunca pode se dizer convertida, ela nunca pode dizer que ela tem Jesus, se ela pratica o mal, se ela exerce o mal, se ela exerce aquelas qualificações. Ela não pode dizer que Jesus está nela, porque a maldade que está ali prova de que ela não foi trabalhada por Cristo. Nós estamos aqui para superar e nos libertar.
A nossa luta é a luta pela fé, nesse propósito de que todos sejamos libertos disso, porque enquanto não vencemos o pecado, enquanto não vencemos a transgressão, enquanto não vencermos a iniquidade que está em nós, não houve salvação. Não há Jesus ainda. Não existe Jesus nessa história. Texto de 1 Coríntios capítulo 7, que você mesmo leu aí. Lê de novo. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado para que isso acontecesse. Qualquer maldade introduzida na fé compromete a obra. Nós estamos vivendo uma sociedade onde todas estão sendo educados a ver o mal como sendo uma coisa normal, a interpretar o mal como uma coisa que não dá para curar e superar. Tanto que já estão sendo construídas leis, regras, para agir com rigor para certos crimes, já para deixar claro para a sociedade que a única coisa que nós temos a fazer com aqueles que cometem atrocidades, e certas atrocidades, é matar e jogar numa cadeira elétrica. Porque até esse conceito do que é transgressão e iniquidade está sendo modificado. Eles só enxergam alguns tipos, não todos, que a Bíblia condena, e agem com moralidade, agem com rigor, e induzem a sociedade exatamente a acreditar que a melhor solução, o melhor caminho é matar, é assassinar, é acabar com aqueles que estão cometendo esses certos delitos. Aí é que está a questão. Não é plano de fé esse tipo de pensamento dentro de nós. Por quê? Porque o interesse do Senhor Jesus com a igreja dele na terra é fazer com que este homem, esta mulher que está em declínio, em destruição moral, em destruição espiritual, que ela ouça o Evangelho e saiba que Cristo morreu por ela, para que ela tenha uma oportunidade. Agora eu vou falar do cara que está dentro da igreja. Mas esse que veio já ouviu isso muitas vezes. Nós já pregamos e cansamos de falar para ele que o perdão de Deus existe e a cura também, mas ele não se liberta. Toda vez ele vai e compromete a massa. Então a maldade passa a ser muito mais do que um comprometimento moral, passa a ser uma interferência na comunhão de Cristo com essa pessoa, como também da igreja, porque a maldade que ela fazia no mundo, ela está fazendo aqui dentro agora, e não só para destruir a si mesmo, mas para destruir toda a igreja. Dia 31 eu estou indo lá para ver um cara que está fazendo isso. E quantos que você não pode colocar na mesma linha de raciocínio, que estão sendo usados pelo diabo para introduzir a maldade aonde o Senhor na verdade quer a libertação, e trabalhar na mente das pessoas esse conceito de que há diferenças e níveis de maldade, que as maldades piores são aquelas que são comprometimentos de educação e personalidade. Mas para a palavra de Deus, qualquer maldade é maldade, e toda maldade é vista como iniquidade, e está jurada pela ira de Deus na sua condenação, e deve ser, como disse aí o apóstolo Paulo, jogado fora. A massa não pode ser comprometida. O propósito que você criou com Cristo, de ter uma vida com Jesus, de receber graças, bênçãos, libertações, não pode ser interferida por nenhum desses fatores aqui, por esta habilidade de querer enganar astutamente, de artimanhas e manhas, de induzir pessoas ao erro, então até mesmo mentir, até mesmo forjar,
situações mentirosas, seja lá como for, as mais variáveis, situações de maldade que vocês mesmos podem ser testemunha de alguma destas aí, não podem estar relacionadas ao trabalho que Deus está querendo introduzir na tua vida, ao propósito que Ele acredita que você também quer. Se a maldade é atrativa para você, então teu lugar não é aqui. Se você se rende a ela e se acostumou, criou já uma conformidade com tudo isso, então é mais do que fato, Jesus não serve para você. Porque se você não conseguiu ainda decidir se você vai se converter ou não, quais as razões que te trariam a ser membro de uma igreja onde o trabalho que é feito é um trabalho que restaura isso? Tentei e cheguei na conclusão de que você é gay. Não tenho problema nenhum em que você assuma, mas fique bem longe de mim, dessa igreja e desse ministério. Eu estou dando um exemplo aqui, óbvio, grotesco, mas estou. Esquece meu Jesus, esquece a Bíblia, esquece a igreja, vai viver tua vida. Como dentre tantas outras iniquidades e pecados que você já está chegando à conclusão de que são atrativos e que você não consegue vencer, por isso você vai começar a tratá-los como comum. Você tem esse pensamento e essa linha? Jesus não é para você. Jesus é para aqueles que se sentem mal por serem a maldade, que sentem vergonha da maldade que fazem, que querem a cura para isso, do que está vendo agora a sociedade ser sacrificada. Ele não aceita a maldade em si, ele não convive com ela, ele não concorda com ela, e por isso ele luta. E não importa quantas vezes ele for tentar isso, importa que ele lute, importa que ele persevere por esse propósito, que ele vá em busca dessa transformação, dessa regeneração, desse propósito de despojamento, de purificação, de marcha, de propósitos, de construção de comunhão com Cristo. Porque senão amanhã ele vai estar praticando o mal como um pastor, como um ministro, como um obreiro, como um presbítero, como um membro, como está acontecendo agora. E essas pessoas passarão a ser projetos de destruição da igreja, da comunhão. Por isso que Paulo falou: olha, pega esse camarada, joga ele fora da igreja, para que pelo menos a alma dele seja salva e o corpo destruído. Quem sabe lá fora ele se convença, porque aqui dentro ele está destruindo a obra dessa igreja. Você tem que ter essa compreensão, porque pode ser que talvez você esteja discernindo que as coisas que estão acontecendo na tua vida, as destruições, os problemas que estão surgindo para você, tem um outro tipo de natureza, né? Como a Igreja Universal do Reino de Deus fala muito bem, é a macumba, é a feitiçaria, é o inimigo, essa coisa toda de batalha espiritual contra o diabo, é o maligno, é o Satanás, é o capeta. Acima disso, tem uma palavra que se chama responsabilidade, e todos nós aqui assumimos uma posição. Sermos membros de uma igreja que leva as marcas do sangue de Cristo, e se nós não estamos libertos do mal que Ele condena, se nós não conseguimos despojar esta maldade, esta malícia, este mal que nasceu dentro da nossa natureza, se nós não superamos tudo isso, nós temos que dar explicações. Isso decorre de falta de investimento da tua parte com o propósito de Jesus, ou porque você já convive com isso e mesclou tudo isso para ter o consolo de que você pode viver assim, agindo com maldades, mesmo sendo um cristão, mesmo estando debaixo da fé. Isso é inadmissível. Eu não oriento meus amados irmãos, eu não incentivo os meus irmãos quando estão passando por situações difíceis na sua vida pessoal,
de que eles desistam de Cristo, de que eles desistam do Evangelho, porque eles perderam uma vez, porque eles falharam. Nós tentamos certificar se essa falha, se esse erro, se essa queda, se esse vacilo é decorrente de uma pessoa que já se conformou. Porque para essa pessoa que já está enxergando aí a maldade como sendo uma coisa insuperável, essa pessoa não tem mais o que fazer por ela. Ele já chama a maldade de amigo, de vizinho, para não falar de irmão na fé. Não, pastor, o meu plano ainda é continuar me libertando, o meu plano ainda é continuar lutando pela minha salvação, pela salvação da minha alma. Eu quero que o Senhor me ajude em oração. Eu amo esse tipo de conversa. Deixo claro para você, não sou nenhum santo. A batalha que eu travo aqui agora é a mesma que a tua, é se salvar. Mas eu quero que você entenda o propósito dessa pregação hoje aqui. Nós estamos dentro de uma igreja, gente, que foi comprada pela morte do Filho do Altíssimo, que Deus traçou planos com ela, para que ela fosse a agente restauradora daqueles que iam chegar falido e quebrado aqui. E nós estamos recebendo um público que não, grande parte deles já não tem mais interesse em ouvir falar desta palavra conversão e restauração. Isso é triste, porque eu lhe pergunto aqui agora, o que nós vamos pregar para você? Qual a perspectiva, qual a esperança que a palavra de Deus lhe dá ou me dá para aqueles que fazem objeção pela corrupção? Não há um lugar confortável na igreja de Cristo para aqueles que ainda estão escravos, cativos, subjugados por sentimentos e atos pervertidos, iníquos. Eles vão precisar se decidir. Este caso aqui em específico parte de uma pessoa que não está nem aí para o que ela está fazendo dentro de uma igreja, que o diabo já estava pegando o que ele estava fazendo com a outra lá para criar um mal-estar, uma situação tão ruim dentro daquele ministério que fosse fechar as portas daquela obra lá. E Paulo às pressas escreve de que a maldade no propósito da fé, de que o pecado no propósito da fé, Deus não prospera. E nenhum de nós vai conseguir aqui vencer com a graça de Deus, estando em dívida com isso que você está pregando, que você está ouvindo hoje aqui nessa pregação. Ninguém mandou você entrar dentro de uma igreja, ninguém mandou você se alistar para ser membro de uma. Você achou que era fácil. Eu costumo dizer para os meus irmãos que estão aqui, quando Deus me dá a oportunidade, não interessa se o seu pastor é bom ou ruim, não interessa se a tua igreja é de Deus ou não. O que vai ser julgado é que tudo isso que você fez diretamente para Cristo, porque você podia ter sido diferente deles e você foi pior do que eles. Nós vamos responder pela maldade também que nós praticamos dentro da igreja, irmãos. Não só pelo pecado moral, mas por aquele que interferiu também na comunhão. E você precisa ter essa noção de responsabilidade. Você que não vive sem igreja, inclusive, você tem que ter. Porque se você anda tendo uma vida perversa, oculta, nas trevas, e insiste em ter uma identidade cristã, você está acarretando para você uma maldade, uma destruição, uma maldição muito grande. Texto de
Tiago capítulo 1, versículo 21. Lê esse texto em voz alta para o pastor, por favor. Pode ler, cenáculo. Tiago capítulo 1, versículo 21, pode ler. Amém, cenáculo? Então a maldade pertence a uma vida não regenerada, exige ser jogada fora para uma massa pura diante de Cristo, despojado. Lê texto de Colossenses 3,8 também em voz alta, por favor. Colossenses 3, versículo 8. Pode ler. Aleluia. Despojamento, confissão, tratamento, arrependimento, clareza, exatidão, profundidade naquilo que nós queremos mudar, naquilo que nós agora sentimos nojo e não queremos mais fazer. Esse é o sentimento de quem chega para Cristo. Ele quer ser novo, não quer ser mais aquele trapo de imundícia. Ele quer fazer coisas que agradam a Deus, não coisas que o aborrecem. Está citando Jesus por quê? Porque eu quero ser transformado e liberto por Ele. Era a mensagem que era pregada antes, não é mais. Porque Jesus só é convencional agora se lhe der riqueza, dinheiro e poder e satisfações. Mas o evangelho primitivo, a festa que era feita debaixo dele, era baseada em pessoas que tinham experiência de redenção. Que a proposta que Deus deu a elas muito lhe agradou, de saber que elas podiam ser perdoadas e libertas de tudo que elas haviam feito de errado. A música que tocava em Atos era esta, de que Deus não imputava ao pecado e daria ao homem chances de que eles fossem perdoados se arrependessem e se convertessem. E por muitos anos, os homens que chegavam para Cristo dançaram essa música que João Batista também tocou e cantou. Porque é o evangelho puro, é o caminho verdadeiro dessa fé, que constrói perspectivas de uma pessoa que agora está entrando dentro da igreja, não é para ingressar uma carreira econômica, social, política, humanista, na sociedade em que vive, no mundo em que está, mas receber a nova criatura, participar dessa nova ordem que Jesus construiu e constituiu no seu sangue remidor, ganhar o seu nome escrito no livro da vida, e um lugar no reino onde Ele está agora. Deixa eu festejar esse acontecimento de Cristo na minha vida. Isso é o que acontecia lá atrás. Hoje reverteu-se. A igreja está sendo obrigada a aceitar que a maldade fica aqui dentro, porque senão os membros não vão ficar. Entrando em manhas, em técnicas, em sistemas que colaboram para que o pecado seja visto ou entendido como uma coisa lícita. Quer um exemplo? O segundo casamento. Quer um exemplo? A homossexualidade, o aborto. O liberalismo é isso. Foram correntes que foram se unindo, elos que foram se unindo para formar uma corrente que tenta agora aprisionar o evangelho verdadeiro para que ele não diga mais a ninguém isso que você está ouvindo hoje, de que a salvação de Cristo
só pode ser confirmada na vida de um indivíduo que professa fé quando o pecado não tiver mais domínio sobre o seu pensamento e sobre a sua prática de vida. E é o que na verdade nós estamos lutando para não acontecer com esse ministério. Essa é a nossa luta para formar pregadores aqui nessa igreja, para que eles tenham na sua boca e no seu coração o puro evangelho, e não deixem de pregar para os homens, e não permitam que eles esqueçam as verdadeiras e reais razões que fizeram o Filho de Deus ser crucificado. É porque o mal precisa ser despojado, o mal precisa ser arrancado, o pecado, a iniquidade não pode ficar aonde Cristo inicia uma obra de restauração e salvação. O velho homem que se corrompe não pode existir mais. O velho homem que se corrompe não pode permanecer em Cristo. Mas se forjarem isso, uma nova conversão que não existiu, uma salvação que não existiu, uma transformação que não existiu, dê somente alguns anos ou alguns meses, para que ele esteja dentro dessa igreja, construindo por intermédio da sua maldade, planos para destruir a comunhão que está dentro dela. Amanhã vou colocar este indivíduo para alguma tarefa, para algum ministério, para alguma posição importante dentro desta igreja, e aos poucos ele vai corroer, vai destruir, vai acabar, vai aniquilar com tudo aquilo que o Senhor construiu. Leia as 7 cartas que Jesus mandou que João escrevesse às igrejas da Ásia, e vocês vão entender o que eu estou pregando aqui. O Senhor reclamou das prostitutas que se converteram, mas não tinham regeneração, e acusa uma lá, que deu de pseudo nome, por Jezabel, que não é o nome real dela, que foi colocada como copastora, e passou a induzir os membros a práticas sexuais ilícitas. E o Senhor teve que notificar, para que a igreja tomasse uma providência com essa sacerdotisa, que induzia os servos de Deus a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, e a se prostituir. Leiam aquelas 7 cartas, e vocês vão entender o que é infiltração, o quanto o diabo tem trabalhado para infiltrar essas sementinhas do mal, que ele sabe que são seus agentes, para construir o que estão conseguindo agora na modernidade, uma igreja corrupta, que está a serviço desse plano de construir um Deus que aceita o pecado, que concorda com o mal, e que não tem justiça suficiente para mandar a gente para o inferno aqui. É a predominância do pensamento de que o amor de Deus é incondicional, até quando o homem faz coisas que lhe desagradam. E toda esta mensagem, toda essa informação não está sendo dita nem falada por gente de fora, mas por pessoas que foram introduzidas dentro da igreja e agora são personalidades e referências importantes do evangelho hoje aqui nesse país e no mundo. Nada disso estaria acontecendo se eles não tivessem lá atrás impedido, entrado com uma diligência, com um procedimento de ruptura, de rasgar na carne, cortar nela, para que esse câncer não tivesse proliferado e crescido como cresceu. Então hoje o que vocês estão vendo aí é um cenário mais ou menos baseado nisso, do que eu estou pregando aqui agora, de coisas que não são pertencentes a Cristo, que não foram formadas por Ele, que não foram consagradas e construídas pelo seu poder, mas foram forjadas
e viraram futuras igrejas, futuros líderes, futuras referências importantes. E nós estamos sofrendo com isso hoje. Eu prego isso hoje para você. Você sai daquela porta, já vem um agente de Satanás para dizer a você que você não precisa de tanto para se salvar, certo? De que você console a sua alma, porque Deus entende o teu pecado, Deus compreende porque você peca, porque você tem dificuldades. Com Romanos 6, versículo 23, dizendo: o salário do pecado é a morte. E mesmo assim eles insistem em dizer que existem casos que Deus abre mão e não julga com exatidão. Quem são essas pessoas? É a maldade que interfere na comunhão hoje. É a maldade que se revestiu de um cristianismo forjado, fajuto, mentiroso, e que viraram estruturas que alimentam multidões com o vinho da prostituição. E você precisa refletir, porque eu tenho buscado Deus, eu tenho buscado Jesus, dizem eles. Jesus está na minha vida, eu sinto a comunhão dele em mim, ouço ele falar, sinto a presença dele, sinto arrepios no meu braço, amigo. Mas você está no trajeto do mal. Eu quero entender isso. Se a palavra de Deus fala que Jesus não comunga vida, pensamento ou atitude perversa, maldosa, nem na vida de ninguém, nem numa igreja, quer dizer, por que você guarda essa ideia de que ele está aqui tolerando tudo isso por amor? Ou você cede a esse pensamento e assume tua vida pecaminosa, ou você é pior do que o mundo, porque você quer trazer o mal para cá e colocar nessa massa o fermento para que ela seja comprometida por ideias e pensamentos que você quer introduzir como coisas cristãs, que não são procedentes do ensinamento dele. Por isso digo, a Bíblia enxerga a maldade como sendo uma natureza original, perversa e original do ser humano, mas que quando ela se desenvolve, ela toma proporções de corrupção, e se insiste em ser corrupção, quando vem para Cristo, ela se torna deformação, apostasia, rebeldia, rebelião. Aí nós já estamos falando de uma coisa bem pior do que Adão, bem pior do que sociedade ímpia. Nós estamos falando de pessoas que são projeto de Satanás de destruir a igreja de Cristo, de pessoas que estão dissimuladas, mascaradas, que estão encobertadas por palavreados bíblicos, por versos e cânticos cristãos, mas estão esperando aqui um instante, um momento para querer realmente colocar os seus ensinamentos perversos na cabeça e no coração das pessoas e induzi-las a fazer o que eles fazem. Você pode pegar um monte de exemplo aí. Como outro dia nós vimos aí mesmo acontecer. Uma pregadora assumia a homossexualidade dela, era uma pastora evangélica casada com um homem, e de repente deixou o marido dela por insatisfações, foi e pegou uma outra mulher e agora é uma pastora gay. Eu não vou falar o nome dela aqui porque não convém. E nós vamos cansar de ver isso. A igreja sendo essa fábrica de deformações, levando para a sociedade estas obras deformadas, que agora trabalham para pagar e ofuscar o evangelho do meu Senhor, seja na música gospel, seja na carreira da psicologia, seja na carreira do pensamento social, sei lá, eles pegam alguma coisa parecida com isso, usando a igreja, ao mesmo tempo, a política, ingresso na carreira do estatal. Vocês estão vendo tudo isso acontecer.
Nós podíamos ter impedido isso, pastor? Creio que não. Nós podemos ver isso não acontecer conosco, se formos sinceros o suficientes para chegar nessa profundidade hoje aqui, em dizer: eu não vejo o mal ainda arrancado de dentro de mim, e eu preciso me libertar. Quando você começar a ter esses impulsos de indignação consigo mesmo, de vergonha própria, de intolerância com aquilo que você pensa ou faz de errado, há uma esperança para mim e para a palavra de Deus de investirmos em você oração, intercessão, clamor. Eu não vejo oração, por contrário. Como é que eu vou dizer para uma mãe: ama teu filho? Como é que eu vou dizer para uma mãe: ama seu filho, você gerou ele? É exatamente isso que você está ouvindo aqui agora. Não se trata de um problema espiritual, se trata de uma consciência que vê na maldade vantagem, e a recuperação depende de que ela admita, de que ela reconheça que aquilo está acontecendo com ela e ela precisa de ajuda, de cura, com quem tem. Você está olhando para isso e você está dizendo: vou tratar, vou cuidar, não aceito, muito me envergonha. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, lê esse texto para o pastor. Em voz alta, por favor. Pode ler, Senado. Amém? Meninos na malícia. Fecha os teus olhos para o mal. Não é isso? Não absorva o mal. A Bíblia não está dizendo para você: fecha o olho e finge que você não está vendo. Não. Não ceda a essa influência. Não siga. Não absorva. Seja uma criança. Quando te oferecerem isso, rejeite. Porque assim você estará sendo criança para com a malícia, e adulto na inteligência e na sabedoria de julgar que aquilo ali não é bom para você. Não se paga mal com o mal. Essa é a verdade que liberta, de que nós estamos sendo chamados para um compromisso com Cristo, onde nós temos que ver a real transformação dele acontecer. Porque lá em João mesmo, capítulo 3, do verso 21 adiante, diz a palavra de Deus: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam reveladas. João capítulo 3, versículo 16 em diante, não é isso? Amém? Amém ou não? Amém. Aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz e ele não vem para a luz assim de que seja visto. Ele vai ter problema sim com pregação, ele vai ter problema sim com doutrinação. Nós estamos iniciando um seminário agora em 2017 para iniciação de membros, mas eu costumo dizer, de quinta e domingo aqui, você já vai ter um parâmetro do que se prega aqui nessa igreja, também do que nós vamos ensinar no seminário, para te formar um membro da Igreja de Cristo, uma pessoa responsável para exercer essa função, porque entendemos que não pode haver mau testemunho. Então, uma pessoa que entra dentro da igreja, que a palavra de Deus é clara, no sentido do que Deus propõe a ela para salvá-la, e do que ela precisa fazer para ser salva. Se ela não estiver realmente disposta, ela não fica. Então nós temos problema de trânsito aqui, de permanência de certas pessoas, porque elas escutam, elas não voltam mais.
elas frequentam aqui alguns dias, desaparecem. Só ficam aqueles que realmente aceitam, concordam, se encaixam nisso, de que Jesus realmente as transforme, as liberte numa nova criação, ao ponto de dar a elas a vida eterna e a redenção definitiva. Eu acho normal. Não vou poder mudar nunca isso. Porque é natural que há resistência de que essa pessoa não suporte a revelação de Cristo naquilo que ela faz de errado ou se contradiz. Então a igreja deveria ser insuportável para todas estas pessoas que não têm nenhum propósito de se transformar e se converter. A igreja deveria ser um local onde elas odiassem estar, que elas nunca queriam entrar dentro dela, porque sabem que se entrar vão ser disciplinadas, vão ser exortadas, vão ser convidadas a se converter e se arrepender, mas não estão tendo isso, certo? Por isso estão entrando, se aconchegando, porque a própria igreja já está trabalhando para que certas maldades não sejam vistas como pecado. O texto de Mateus 6,13 diz o meu Senhor na oração: orai, Pai Celestial, livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos, Senhor, desses passos que caminham para projetar, para praticar o mal. Livra-nos do mal, Senhor. É a oração da igreja, é o clamor da igreja, é o pedido da oração modelo, da oração recomendada pelo nosso Senhor. Pai Celestial, Deus glorioso, eu estou numa campanha para quebrar o mal na minha vida. Pai Celestial, Deus glorioso, eu estou numa campanha para quebrar a maldade no meu coração, a maldade na minha mente, a maldade dentro da minha igreja. Senhor, converte aquele irmão, Senhor, converte aquela irmã, converte, Senhor, aquela pessoa, bota o nome dele aqui no altar, ora por isso, clama por isso. É a causa, é a essência. A igreja respira este ar, respira este propósito. Eu não sei aonde eles estão conseguindo se inspirar para fazer essas orações malucas, loucas e insanas, de querer dar ao homem esperança de que Deus vai abençoá-los debaixo da corrupção e da iniquidade. Eu não sei aonde se inspiram nisso, em levar salvação para quem não quer se converter. Daí quando o diabo dá a eles um pastor como Valdomiro, como Edir Macedo, não reclamem, eles merecem. Eles merecem, irmãos, canalhas como o pastor deles, porque eles querem igreja para esconder o mal, sendo que a oração que Jesus pede para que ela faça é essa: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos dessa maldade. Enquanto o meu pensamento, enquanto a minha mente, enquanto o meu corpo sentir vontade disso, eu vou lutar para que o Senhor me transforme, para que Ele me liberte. Eu vou insistir nesta obra até que Ele faça, até que Ele me dê esta graça de poder superar estas obras, esses efeitos e estas propostas pecaminosas e destruidoras. Além disso, de que eu seja uma semente destruidora dentro da minha igreja, ali entre os meus irmãos que estão orando pela minha conversão, aí entre os meus irmãos que estão crendo que eu me converti, ali entre eles, ainda que eu vou ter mais cautela, mais responsabilidade de não ferir, de não denegrir, de não destruir. Irmão na fé é aquele que vai pegar na minha mão e falar: você errou. Não é aquele que vai dar palmadinhas nas minhas costas e dizer para mim: vai, porque Deus vai te consolar. É aquele que vai bater as mãos nas minhas costas e vai dizer: se arrepende, porque você errou. Mostra que Jesus é importante na tua vida agora, para admitir, para reconhecer, para se purificar,
para se limpar, ao invés de ficar planejando, forjando álibis aí para esconder ainda mais. Isso que você fez, isso é muito feio. Porque Deus não vai entender nenhum tipo de maldade, irmãos. Deus não vai entender. A oração é essa, me livra disso. Romanos 12, versículo 9: aborrecei o mal e se apegai ao bem. Aborrecei o mal e se apegai ao bem. Dois caminhos opostos. A maldade vai em direção oposta ao bem que Deus quer que a gente faça. A maldade, ela se dirige a propósitos, se dirige a caminhos que são completamente contrários àquilo que Deus quer que a gente faça. Eu estou no caminho com Jesus, mas se o teu caminho é de maldade, Jesus não está nesse propósito, filho. Pastor, mas Deus me ama mesmo assim. Eu sei que Ele te ama, mas já preparou o fogo para te condenar se você não se converter. Qualquer um que Ele vier agora aqui para essa igreja, Ele vai amar e vai querer perdoar, mas se você for para o tribunal dele, você está perdido. É a mesma coisa. Como é que eu vou consolar o coração dessa mãe que viu o filho morrer sem Cristo? Tem algum consolo para ela? Não tem. Eu posso dizer para ela: a senhora cuida de você e daqueles que estão vivos, porque este daqui já está condenado, porque nós conhecemos muito bem a vida dele, o que ele fez. Mas tem esses juízes de paz que fazem a oração contrária, consolam o coração daqueles que estão vivos, para dizer que aquele que morreu, Deus teve piedade dele, e as coisas não são bem assim. Por quê? Porque o que Jesus assinalou para o reino dele é necessário competência, histórico de vida, testemunho de vida, de libertação e de conversão, aliança com Ele. O trajeto da maldade é oposto ao bem que Deus quer que você faça. Não crie argumentos de impunidade, mas propósitos de mudança. Chega de dissimulação, chega de máscara, chega de impunidade. Deus nos assinalou um propósito de redenção, e essa é a música que a gente toca e dança aqui. É aquela que vem do sangue de Cristo. É aquela que faz os cordeirinhos saírem da estrebaria dançando, porque o pastor que está aqui os libertou, tirou da mão dos lobos que tiravam deles a lã e os colocavam ao relento para o sofrimento e para a dor. Deus nos enviou um pastor que é fiel, que não quer a nossa morte, mas a nossa salvação. Por isso o seu cajado me dá a paz, o seu cajado me dá o consolo, porque por mais que me revele, me trate, traga à tona os meus defeitos e os meus erros, procura zelar pela minha alma e me dar um lugar no reino dos céus. Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 7. Não tornem mal por mal, faz as coisas honestas perante os homens, porque não importa para nós se eles são corruptos, se eles são perversos, se eles são maus. Interessa o que eu sou no meio deles. Você é um crente? Então não venha com esse discurso do que fizeram para você, do que estão fazendo lá fora. Eu lhe pergunto: o que você fez que é diferente do que eles são? Se todo mundo julgasse a si mesmo, diz Paulo, nós não seríamos julgados. O princípio do juízo é dizer a nós mesmos o que você faz que diferencie eles e seja diferente do que eles são. Não pegue carona no erro dos outros para justificar o seu. Não encubra os teus erros com o pecado dos outros, mas pergunte para si mesmo:
o que eu fiz a nível de bondade, que seja suficiente para ganhar ele que está na maldade. Não use o mal para justificar o teu mal. Nós vivemos numa sociedade corrupta também, numa sociedade que os homens, está difícil encontrar um justo e um honesto, amém, mas você está entre eles. Romanos 12:7 pode servir para você que diz: fui traído e vou trair, fui roubado e vou roubar, fui enganado e também vou enganar, que se dane todo mundo, vou fazer a mesma coisa, ninguém vai cuidar de mim, eu tenho que saber me virar. Que papo é esse, filho? Que Deus que é esse que você diz que tem? E olha que o pastor, eu sou a favor de defesa pessoal. Já falei isso para vocês, né? Mas não tem nada a ver com isso. Não se trata do direito de se defender de alguém que está querendo projetar o mal contra você. Se trata do mal que eu vi ele fazer, que eu quero dizer que vou fazer também. Teve até um caso de um moço que teve bandidos que entraram dentro do seu lar e ele conseguiu desarmar um dos bandidos e matou os dois. Só que a polícia fez um laudo de que ele deu mais do que um tiro, que era suficiente. Ele foi, atirou num lá e depois deu na cabeça. E a polícia entendeu, a justiça entendeu que ele não precisava fazer aquilo. Está certo. Ah, mas ele estava coberto de razão e de raiva. Não pague o mal com o mal. Você desarmou o cara. Você está livrando o teu, a tua família. Nós entendemos tudo, mas você teve condições também de parar ali, brecar ali e não destruir aquela vida e dar uma chance para ela. Foi lá e deu um tiro na cabeça, vai responder por crime doloso. Está certo. Porque ele demonstrou que ele tem prazer de matar quando sente raiva. Daí eu vou olhar para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor abençoou minha pistola e agora está consagrada e eu vou matar um monte. Entendeu? Já pensou se começar a levantar esse pensamento no meio cristão? De que Deus abençoou o revólver, a espingarda, a metralhadora, e agora vocês vão sair por aí fazendo justiça com as próprias mãos. Não teve um caso assim na era medieval, quando Lutero trouxe o pensamento reformista, e ele foi lá para frente da igreja em Luxemburgo, lá na Alemanha, e pendurou as 95 teses lá em defesa do Evangelho, e levantou esse movimento de querer saber o que a Bíblia fala. Quando ele se ausentou por razões específicas de perseguição, entrou um retardado de um discípulo dele, débil mental, e formou uma quadrilha de pessoas que saiu arrebentando em tudo quanto é estátua e batendo em tudo quanto é católico. Nós estamos reformando, vocês estão massacrando. E teve um estágio ali que quase pagaram para que Lutero, impuseram para que Lutero pagasse essa conta, como se ele fosse o responsável disso tudo. É óbvio que é um exemplo bem antigo, mas é próprio, né, que a gente pode usar até as ferramentas da fé para forjar, alimentar esta ideia de que Deus vai estar ao meu lado para derrubar qualquer um que se opõe a mim, como se ele tivesse sede de sangue, sede de morte, o mesmo conceito judaizante, de que Deus está lá em Israel para derrubar qualquer inimigo desse povo. O inimigo dele é a injustiça. Ele não tem partidos, ele não tem siglas, ele está do lado daquele que faz a justiça e contra aquele que faz o mal. Então não pague o mal com o mal, e não use a maldade do outro para dizer que a tua é justificável. Foi estrupada e violentada sexualmente e não quer ter o filho. Tem outros meios, tenha o filho, dá para uma família que vai criar. Mas não justifica você enfiar um espeto no cérebro da criança
e arrancá-la para fora como se ela fosse um animal. É um ser vivo, é uma pessoa que está lá, indefesa ainda. Com base nisso que eu estou te pregando aqui, você podia fundamentar muitas coisas que você errou. Até você que se sente traído. Até quando você vai alimentar esse rancor, essa tristeza, essa ira dentro do teu coração? Ou então criar uma forma de vingança contra o seu semelhante. Deus não pode julgar. Se Deus pode julgar, então entrega na mão dele. Porque permitindo que este mal entre no teu coração em razão ou virtude de algum acontecimento na tua vida, você pode comprometer a massa de Cristo, você pode comprometer a comunhão, você pode destruir e interferir no processo que Ele está querendo realizar na tua vida. Perdoa para que você seja perdoado disso, meu Senhor. E eu sei que essa palavra é pesada e difícil, mas é o caminho de quem quer se salvar. A maldade, irmãos, ela corrompe e destrói tudo ou qualquer coisa na presença de Deus. Até os pensamentos, que alguns às vezes chegam para mim e dizem para mim: pastor, o que eu faço para acabar com os pensamentos ruins que vêm na minha cabeça? Eu disse até para um hoje: pede para Jesus voltar logo e para sair dessa terra logo, porque tão exposto à maldade aqui é difícil. Mas quando aparecer alguma coisa desse tipo dentro da tua cabeça, repreenda, ora. Você rejeita. É assim que a gente faz. Impedir que isso não chegue é impossível. Nós sempre vamos ser tentados por alguma coisa, mas você está disposto a se salvar? Lute por isso. Repreenda. Não acorda com isso. E luta até vencer. Evite os lugares que projetam isso, evite companhias que projetam isso. Tenha mais cautela, mais disciplina, mais estratégia de não se expor tanto. Se você quer ter uma mente, um coração em comunhão com Cristo, você vai precisar de estratégia para isso. Porque se você liga a televisão, se você vai no site específico de coisas que projetam e também expõem isso, sempre você vai ter problemas piores ainda. Com a maldade. Nós somos contra a proibição. Nenhuma proibição soa para nós coisa boa. Você tem que entender o porquê que diz não. Mas sabe, isso está aqui na minha cabeça, então pede para Jesus tirar. Sabe, isso aqui está dentro do meu coração, você não é anormal por isso, então pede para Jesus tirar. Não conceba concupiscência, não conceba isso no teu coração. Não permita que dê luz ao pecado aí dentro de você. Repreenda isso aí. Lute para até sair isso de dentro de você. Busca força no Senhor. Você vai olhar para os lados e vai dizer: nenhum deles merece, então Jesus merece, faça por ele. É por ele que nós estamos aqui agora. E vai ser até o final. Aleluia, Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não pagueis mal por mal, ou injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fosse chamados, a fim de receber bênção por herança. Amém? Não pagueis mal por mal, fala. Ou injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fosse chamados, a fim de receber bênção por herança. É difícil, mas é o caminho. Senhor, me perdoa. Pede. Senhor, me perdoa porque eu injuriei. Devolvi em medidas até piores quando me retribuíram. Quando me ofereceram, eu devolvi. Pior ainda, Senhor, me perdoa. Nós vamos ter que pedir perdão hoje aqui e limpar isso. Agora voltando para a escala da fé. Então vamos lá. Mal com mal,
injustiça com injustiça? Aonde se encaixa o evangelho dentro dessa igreja? Se os seus pensamentos, o seu coração e a sua caminhada está corrompida. Limpa essa massa aí, porque a vossa jactância não é boa. Nós adoramos Cristo com a massa pura, com a verdade, com a sinceridade, com os asmos da verdade e da sinceridade. Nós não servimos e adoramos a Cristo aqui com a malícia, com a maldade, com a injustiça. Canta aí, eu canto. Ora aí, eu oro. Fala em nome de Jesus aí. Em nome de Jesus. Dá até um soprinho para ver se funciona. Deus conhece o meu coração. E Ele sabe que eu estou desproporcional ao que eu estou, na verdade, agora querendo participar. Não carece ninguém excluir. Eu já estou auto-excluído. Desde o momento que eu quis participar de um propósito com Ele, cuja comunhão está quebrada, porque a maldade interferiu. Você entende? Uma vez disseram assim para mim: pastor, eu estou acobertado pela igreja e pelo pastor tal. Eu falei, acobertado não, alojado, tá? Você pode falar alojado. Estou alojado na igreja Assembleia de Deus. Entendeu? Porque cobertura espiritual é muito estranho, porque essa coisa que você está querendo dizer sugestiona, entendeu? Que o teu pastor e a tua igreja substituiu Cristo na tua vida. Então vou deixar uma coisa clara: Ele é o representante da comunhão e da bênção. Você tem que estar de acordo, porque a tua igreja e o teu pastor não vão poder te representar nisso. E muita gente leva em conceito de que sim, o pastor dele e a igreja dele podem falar sim por ele na fé. E a palavra diz não. Se a maldade estiver aí, a massa estiver comprometida, não pode haver Cristo nem salvação. Até Paulo diz lá um pouquinho para frente: e não se associa com aquele que se diz irmão e está fermentado e levedado. Com esse você nem senta, com esse você nem come, porque esse aí não presta mesmo duas vezes. E doutrina, para que a igreja não aceite também associações com nenhuma dessas pessoas, que não pode ser testemunhada uma conversão verdadeira. E eu não estou falando pelas formalidades, eu estou falando pelo ato da vida, do testemunho, que elas não podem ser confirmadas nessa salvação. Nem come com elas, nem saúda elas, diz o apóstolo Paulo, porque elas não podem ser vistas como irmãos na fé, mas como estranhos, ou coisa bem pior. Você entende como que a igreja pode ajudar, como ela também pode piorar? Você vai ter que dizer hoje aqui, aonde você se encaixa nisso. Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 1 e 14, que o pecado não pode mais nos dominar. A libertação, a liberdade que Cristo promove, tem por ponto final, propósito final, de que a liberdade seja esta, de que o pecado não domine mais. Lê o texto, versículo 1 e 14. Amém. Eles não se relacionam o pecado e a misericórdia de Deus. Amém? Amém ou não? Amém. Qual é a realização da salvação de Cristo? Que o pecado não te domine mais, que ele não tenha mais força de te conduzir, de te subjugar, de te influenciar, te tentar sim, mas subjugar e influenciar não. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E debaixo da graça o que é? Não é experimentar só a misericórdia de Deus, também a libertação. Promover a liberdade de Cristo, que é dizer não para a maldade e vencer a maldade pelo poder dele.
Não cheguei a este ponto, então vai buscar. Não consegui, então busque. Me diga hoje aqui que você não se conformou. Me fala aqui hoje que você não está chamando mais, que você está chamando as trevas de luz e o pecado de coisa normal. Fala para o pastor aqui hoje. Fala que você não chegou, você não entrou nesse caminho de passar a enxergar os erros como coisas justificáveis, a querer ter uma vida impune diante de um Deus irado. Fala para mim hoje aqui que você não perdeu tempo na igreja. Me diga, pastor, não, eu não sou esse cara não. Todo esse tempo que eu estou dentro da igreja, eu estou ali buscando. Eu estou ali nos pés do Senhor, trabalhando este novo homem, trabalhando essa nova caminhada, trabalhando esse propósito de santificação na minha vida. Não consegui, mas estou tentando. Para esse eu dou esperança. Para este outro, você fez? Não. Você pecou? Não. Você é crente? Sou. Você está apto? Estou. Mas Deus falou, não, não é verdade não. O que você pregou? O que você ensinou? A gente pergunta para eles, o que você pregou lá? Em nome de Jesus Cristo. E eles estão trocando tudo. Estes que transformaram a igreja do meu Senhor numa prostituta vendável, desses aí eu não tenho pena nem dó para onde eles vão. Mas já para esses que estão chorando aos pés de Cristo, reconhecendo o seu mal, por mais que não estejam convertidos e santificados, por esses aí como pastor eu luto. Eu me dou. Eu já disse, posso ser eu amanhã, e vocês vão cuidar de mim. Mas por estes que têm prazer de transformar o erro em coisa lícita, eu não tenho dó, nem pena. Para onde eles vão? Eles merecem ir. Medita nisso, amado. Você não precisa dessa plaqueta em cima da tua cabeça, dessa etiqueta. Abre mão disso, dessa vida cristã elitizada, desse status religioso. Busca o teu Senhor, busca o pacto na nova aliança, busca o sangue de Cristo. Não tenha pena de si mesmo. Vá a fundo no processo da tua mudança. Peça ajuda, peça socorro, peça oportunidade para se arrepender, para se confessar, para se retratar. Mas pastor, eu já falei 3 vezes, fala de novo. Não importa quantas vezes, mas lute. Não desista da tua salvação, não desista da tua alma. Não caia no conformismo, não caia na impunidade. Deus está te chamando ainda para a salvação dele, para a última chamada, e Ele quer que você venha, Ele quer que você creia, Ele quer que você tenha essa esperança de que essa obra vai ser feita na tua vida, de que o diabo já está derrotado, de que ele já está vencido, de que o Senhor triunfou na cruz do Calvário para dar a nós uma pregação poderosa, testificadora, santificadora. E nós estamos debaixo dessa dispensação de que Deus não perde para o pecado e para o diabo, de que Ele sempre será o nosso libertador, o nosso restaurador. Quinta-feira vai ter culto na igreja Cenáculo com a Fé, e a minha oração vai ser esta: Senhor, me livra do mal.
Deus está nesse propósito, eu só não sei se você está nele. E a direção hoje, para o encerramento desse culto, está voltado para você que quer ajuda, filho, que quer socorro. Se olhou no espelho outro dia, viu um canalha que você não quer ser. Eu não quero isso na minha vida. Então haja hoje, tenha atitude, coração para admitir isso. Chega da dissimulação, chega desses instruidores de comunhão, chega desse povo que leveda massa e põe fermento aqui, porque para eles nós não vamos derramar uma lágrima e fazer uma oração. Tiveram a chance e se ensoberbeceram, e são nossos inimigos hoje. Esse altar só recebe quem quer chorar, quem não está contente consigo mesmo, entendeu? Se você olhar para a mulher do teu próximo e concebê-la, você já adulterou com ela, disse o meu Senhor. É muito mais problemático do que você possa imaginar. Entenda, para Jesus morar dentro de você, você vai ter que ter a casa que Ele quer, o coração, a mente e uma alma disposta a servir a Ele, puro, limpo, convertido. Essa é a nossa luta aqui. Nós lutamos por aqueles que querem se salvar, não lutamos por aqueles que querem perverter a igreja do Senhor. Entendam. De que lado você está? Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.